Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Solução de Problemas e Inovação, ou Problem Solving. Aula número 6. O processo de solução de problemas é também um processo de aprendizagem, ou autoaprendizagem. Se não conseguir solucionar o problema, tente simplificar o problema e aprender com a experiência. Esta é a versão de fevereiro de 2021. Nesta tela da aula anterior, mostramos que para solucionar um problema precisamos ter conhecimento. Mas a questão é, e se o conhecimento que temos não for o suficiente para solucionar o problema? Como obter o conhecimento necessário para solucionar um problema novo ou complexo? O processo de aprendizagem pela experiência e o processo de melhoria contínua são bem parecidas. Temos uma ideia, executamos a ideia e avaliamos o resultado. O bom desse processo é que, mesmo que a ideia não gere o resultado desejado, ainda assim temos a aprendizagem pela experiência. Com isso, acumulamos conhecimento tácito e conhecimento explícito. O método heurístico de simplificação de problemas ou caso particular é fundamental nesse processo de aprendizagem pela experiência, pois é muito mais fácil, rápido e barato executar a solução de um problema mais simples ou particular. Fazemos aqui a analogia com a prototipação, utilizada nos processos de inovação ou desenvolvimento de produtos ou serviços. Eu comecei a aprender e praticar as técnicas de problem solving no ensino da matemática. E a vantagem aqui é poder treinar as técnicas de forma mais rápida. Neste exemplo, pede-se a soma dos números ímpares. Não é difícil definir o problema mais simples com apenas uma soma dos dois primeiros números. Mas só com esta experiência ainda fica difícil solucionar o problema original. Mas ela já proporcionou uma experiência. Na sequência, podemos definir outros problemas mais simples, e utilizando o pensamento indutivo, podemos chegar à conclusão de que são números quadrados perfeitos, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim por diante. Podemos fazer agora a demonstração matemática utilizando o pensamento dedutivo, mas não vamos fazer isso neste curso. Outra técnica heurística é desenhar ou fazer diagramas para entender o problema e também para encontrar a solução do problema. Fazendo analogia com o processo de inovação em empresas, nós utilizamos as notas adesivas para entender o problema da empresa e também na busca por soluções ou inovações. Utilizamos várias ferramentas visuais para trabalhos presenciais e também virtuais. Nesse exemplo real, em uma escola infantil, nós temos um problema não estruturado. Na realização de atividades em datas comemorativas, percebe-se pouco engajamento das professoras e educadoras. No final, se vê muita correria e improvisos de última hora. Esta situação não gera o melhor resultado, além de ter também o desgastes nos relacionamentos interpessoais. Aplicando as ferramentas heurísticas já apresentadas na aula 2, foi definido para esta situação o objetivo ter engajamento das educadoras e, como meio, ter um planejamento claro. Na definição das tarefas, apareceu o óbvio, que é montar um planejamento, mas apareceu um elemento novo, que não tinha sido pensado antes, o quadro de avisos. Tanto para compartilhar o planejamento e até melhorar o plano, mas também para ter o acompanhamento compartilhado, o que iria gerar maior engajamento. Nesse caso, foi feito um plano com a atividade, o responsável, o prazo e o status. Este primeiro teste piloto ou protótipo seria executado para avaliar ou validar a solução encontrada. O tema Páscoa era um tema que exigia menos atividades, como um caso particular ou caso simples, para depois, com esta experiência e aprendizado, testar com a Feira de Ciências ou Festa Junina, que são eventos maiores. Nas minhas facilitações de solução de problemas em empresas, eu não tenho muita dificuldade de descobrir o problema-foco e chegar numa solução viável. Mas eu já percebi muita dificuldade ou até paralisia para iniciar a execução da solução. Então, eu facilito a segunda etapa do processo, que é descobrir e desenhar um plano de execução de uma situação mais simples ou particular, definindo o protótipo ou o teste piloto. Como a Páscoa, no exemplo apresentado. Descobrir o teste piloto faz o grupo sair da inércia e realmente gerar inovação.
Este é outro exemplo clássico de problema apresentado nas aulas de matemática. Foi dado ou informado que temos 10 pilhas de tijolos. Cada pilha tem 10 tijolos. Os tijolos são idênticos visualmente. Uma das pilhas tem tijolos de 1 kg e 100 gramas, mas se perdeu a identificação, e as demais pilhas com tijolos de 1 kg. A pergunta é: como identificar a pilha com tijolos de 1 kg e 100 gramas utilizando uma balança apenas uma vez? A primeira tentativa mais comum é colocar um tijolo de cada pilha na balança e fazer a leitura. Peso total, 10 kg e 100 gramas. Mas esta pesagem não soluciona o problema. Eu continuo não sabendo que pilha tem tijolos de 1 kg e 100 gramas. O interessante é que eu já percebi que muita gente faz essa tentativa e depois diz: "Ah, agora eu entendi o problema." Esta é a função da experiência com caso mais simples ou particular. Entender realmente o problema, de forma mais rápida. Isso também pode ser feito nas empresas. Aplicando a técnica heurística neste problema, podemos simplificar o problema para 2 pilhas e não 10. Neste caso, a solução não demora para aparecer. Neste caso, basta pesar um tijolo. Se a leitura der 1 kg, a pilha de 1 kg e 100 gramas é outra. Se a leitura der 1 kg e 100 gramas, é a pilha que estamos procurando. Eu me lembro de participantes perguntando para mim: como você teve esta ideia de começar por uma situação mais simples ou particular? E eu respondi que não tive a ideia, só estou aplicando uma técnica. Eu acho que é isso que deixaram de ensinar nas aulas de matemática: técnicas para solucionar problemas novos ou complexos. Mas ainda não solucionamos o problema original, e a dica anterior não foi o suficiente. Então, fazemos uma nova tentativa ou experiência, agora com 3 pilhas. Primeira tentativa, utilizando a estratégia do problema de 2 pilhas. Pesar um tijolo. Se der 1 kg e 100 gramas, acertamos, mas foi sorte, pois se der 1 kg, continuamos não sabendo qual das outras 2 pilhas tem tijolos de 1 kg e 100 gramas. Segunda tentativa, com 2 tijolos, um de cada pilha. A leitura pode dar 2 kg, então a pilha que estamos procurando é a outra, mas foi sorte. Pois, se a leitura der 2 kg e 100 gramas, não sabemos qual é a pilha que estamos procurando. Seguindo o processo de tentativa e erro, vamos para a terceira tentativa e pesar 3 tijolos. E desta forma, por tentativa e erro, chegamos à solução: pesar 2 tijolos da primeira pilha, 1 tijolo da segunda pilha. Se der 3 kg, a pilha que estamos procurando é a terceira. Se der 3 kg e 100 gramas, é a segunda. Se der 3 kg e 200 gramas, é a primeira pilha. Voltando para o problema original, podemos encontrar a pilha com tijolos de 1 kg e 100 gramas, pegando 9 tijolos da primeira pilha, 8 da segunda e assim por diante, sempre um número diferente de tijolos de cada pilha. Nesse problema, demoramos mais tempo para descobrir a solução. No mundo empresarial, funciona da mesma forma. Algumas vezes, teremos de fazer vários experimentos para descobrir a inovação. A ideia é importante, mas saber definir o experimento e executar a experiência pode ser muito mais importante do que a ideia em si, no processo de aprendizagem contínua, inovação e solução de problemas novos ou complexos. E uma forma de definir o experimento pode ser aplicando as técnicas heurísticas de simplificação ou caso particular. Assim ganhamos agilidade e insights mais rápidos. As técnicas de simplificação ou caso particular são muito utilizadas no processo de inovação. Por exemplo, no processo de Design Thinking. Aplicamos esse pensamento de simplificação em várias etapas, na empatia com a segmentação de clientes, no foco na definição do problema, na prototipação de apenas algumas funcionalidades, e no teste comercial nós fazemos em uma amostragem do mercado. Um fato interessante que acontece muito no final de uma facilitação de solução de problemas. Muitos participantes fazem a seguinte pergunta: você já tinha as ideias e já tinha a solução, não é? E eu sempre respondo que perguntas não são ideias ou solução. Eu não sabia da solução. Apenas apliquei técnicas heurísticas para ajudar ou facilitar o processo de descoberta pelo grupo. Técnicas que eles podiam ter aprendido no ensino médio.
Encerrando a sexta aula do curso Solução de Problemas e Inovação. Neste vídeo eu falei sobre como podemos aprender rápido para solucionar problemas novos ou complexos. Sim, existem técnicas que aceleram o processo de aprendizagem ou autoaprendizagem. Assim, facilitam ou dão um norte para o processo de descoberta de soluções de problemas e inovação. Mas também precisa praticar para ter a maestria na sua aplicação, principalmente se você deseja ser um facilitador de solução de problemas. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.